Deixa eu ver aqui. Bom, pessoal, boa noite, então. Vamos rogar a Jesus que possa ser aí a nossa inspiração maior na noite de hoje, para que nós tenhamos os nossos olhos, os nossos ouvidos, os nossos corações suficientemente abertos para receber tudo aquilo que de melhor, certamente, a espiritualidade reservou para nós no dia de hoje, que é o nosso último encontro, né? Um tema tão gostoso em que nós reunimos, na verdade, dois princípios fundamentais da doutrina espírita. Vou compartilhar com vocês aqui a minha apresentação e, e aí a gente vai chegando ao final, né, desse curso, com os nossos corações aí cheios de gratidão, portanto, pela oportunidade de tanto aprendizado para cada um de nós. E hoje o nosso primeiro tema é a influência dos espíritos na nossa vida, tá? E aí nós vamos iniciar a nossa fala, a partir de algumas considerações que estão lá no Livro dos Espíritos, mais especificamente na questão de número 459, quando Kardec pergunta o seguinte: influem ou influenciam os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Que é uma grande questão que cerca realmente a doutrina, né? E eu penso que mesmo se nós não conhecêssemos essa questão de número 459, se a gente voltasse um pouquinho, né, digamos assim, nas aulas anteriores aqui do nosso curso, refletindo um pouquinho sobre o espírito, quando nós vimos que os espíritos, né, que o espírito por si só é o princípio inteligente, e que espíritos, principalmente no plural, isso também está lá no Livro dos Espíritos, diz respeito aos desencarnados, né? Então, o espírito, o que é um espírito? É aquele que continua sendo o que nós somos, não é isso? Então, nós estamos aqui num corpo de carne, nós estamos aqui encarnados, pensamos, refletimos, sentimos, temos as nossas ações, vivenciamos as consequências das nossas ações, e o que são os espíritos desencarnados? Nada mais do que nós, porém sem a vestimenta de carne. Então, só por isso, eu penso que já daria para a gente responder essa pergunta. Por quê? Porque nós, enquanto estamos aqui encarnados, nós influenciamos uns aos outros, com as nossas limitações que nos são impostas pela matéria, que nos são impostas pelo nosso corpo físico. Percebem? A gente não tem a capacidade, por exemplo, de ler pensamento, não é isso? A gente não tem capacidade, por exemplo, de perceber de uma maneira mais intensa, digamos assim, a energia das pessoas. Algumas têm uma sensibilidade maior, conseguem perceber isso quando adentram certos ambientes, não é mesmo? Mas uma percepção mais intensa, digamos assim, capaz de ser realmente vivenciada por quem está despido da matéria, isso aí somente os espíritos que realmente já não possuem mais esse invólucro. E mesmo assim a gente consegue perceber determinadas influências, inclusive em atos banais do dia a dia. Às vezes nós conversamos com uma pessoa e aquela pessoa ela é capaz, pelo seu argumento, pela sua argumentação, de modificar a nossa ideologia, de modificar as nossas ideias, não é assim? Outras vezes, a pessoa ela consegue nos afetar, não necessariamente pelas suas ideias e pelo que ela fala, mas muitas vezes ela consegue nos afetar pelas suas boas vibrações, não é isso? Pelo seu sorriso, pelo seu gesto de acolhimento, e aí nós passamos a coadunar da mesma atmosfera psíquica, por assim dizer, daquela pessoa. Então, isso aqui entre nós encarnados. Agora, imaginemos os desencarnados sobre nós. Então, será que os desencarnados, os espíritos que se encontram aí na erradicidade, não é mesmo? Teriam condições e capacidade de nos influenciar? Então, isso parece meio óbvio para a gente, não é verdade? E aí os espíritos respondem: mais do que imaginais, pois com bastante frequência são eles que vos dirigem. O que talvez possa causar algum tipo, digamos assim, de surpresa na resposta, não seja a resposta em si, mas sim a intensidade com que os espíritos a colocam, não é? Então eles colocam que sim, os espíritos influenciam os nossos pensamentos e os nossos atos. Mas em que medida aparece essa influência? Essa influência aparece, dizem eles, muito mais do que nós imaginamos. Então, desde as questões mais comezinhas do nosso dia a dia, as menores questões, as nossas atitudes, os nossos atos, até os planos maiores que cada um de nós tem na sua própria vida. Planos familiares, planos no que diz respeito, por exemplo, a grandes tomadas de decisões e assim sucessivamente. Então, sempre sentimos essa influência. Nós devemos lembrar lá atrás, quando nós falamos do fluido cósmico universal, e aquela imagem
imagem que nos é tão cara. Qual imagem? A de que nós somos como que peixes mergulhados num aquário. Então, todos nós, peixes mergulhados neste aquário, soltamos borbulhas, não é isso? E essa grande água, né, desse grande aquário, ou seja, esse grande fluido cósmico universal, é a energia responsável por tudo, por dar forma a tudo, não somente a matéria física, mas também aquela matéria mais quintessenciada, que nós não apreendemos com os nossos sentidos. Lembram lá da aula de perispírito? Né, que nós vimos que o perispírito ele é modelado a partir da vontade, do influxo do próprio espírito, mas da onde que ele retira o material? Do fluido cósmico universal. Tem os seus próprios fluidos ali, é claro, mas a energia maior é a energia que existe ali no FCU, no fluido cósmico universal. Então, o fluido cósmico universal, ele preside a tudo, tá? Ele diz respeito a todas essas questões. Então, por que nós estamos colocando isso? Porque se todos nós estamos também imersos nesse fluido cósmico universal, e nós temos a nossa vida inteligente, que se manifesta pelo nosso pensamento, nós nos conectamos uns aos outros pelas vibrações que são emitidas, porque tudo diz respeito a uma energia eletromagnética. O que é o pensamento? O pensamento é uma energia eletromagnética. Tá? Então, nós somos capazes de nos conectar uns aos outros dessa forma. Então, da mesma forma como nós aqui encarnados pensamos, o espírito desencarnado, ele pensa também. Ele também está mergulhado no fluido cósmico universal. O pensamento dele também é energia eletromagnética. Percebem? Ou seja, ele também está nesse grande aquário. Perfeitamente. Ele também está nesse grande aquário. Então, da mesma forma como nós nos comunicamos, ô Maria do Rosário, mas como que nós nos comunicamos? Não me refiro aqui à fala, gente, né? Você ligar, mandar um WhatsApp para alguém, não. Já repararam que às vezes a gente pensa numa pessoa e aquela pessoa vem nos visitar, aquela pessoa nos manda uma mensagem, o que é isso? É a força do pensamento, tá? Então, se isso acontece aqui entre nós encarnados, a mesma coisa em relação aos desencarnados. Então, nós estamos suscetíveis, tá? Nós estamos suscetíveis de receber a influência dos amigos espirituais, ao ponto de, em determinadas situações, como os espíritos aqui nos colocam, de ordinário, em algumas traduções aparece essa expressão, de ordinário significa com bastante frequência, não é isso? Então, de ordinário são eles que vos dirigem, ou seja, com muita frequência chegam ao ponto de nos dirigir, né? Mas aí nós temos que compreender bem essa questão, e as questões de número 460 e 461, elas nos ajudam mostrando isso, que quando nós temos um determinado pensamento, né, nós recebemos sugestões e ideias exteriores, as quais muitas vezes nós não conseguimos, inclusive, identificar, não é mesmo? Nós não sabemos, por exemplo, às vezes a gente tem uma dúvida de algum assunto, a gente fica pensando, muitas vezes, ideias, nós temos sobre um mesmo assunto, gente, ideias que podem ser até conflitantes, e a gente não sabe para que lado que a gente vai. E aí, muitas vezes, a gente fala assim, tá vendo? Será que é a influência de um espírito? Com certeza, uma daquelas ideias, já que uma é oposta à outra, é a influência dos espíritos. Agora, o que a gente tem que observar é a decisão que nós estamos tomando. A decisão que nós estamos tomando, para onde ela há de nos levar? Porque se ela vai nos levar para aquilo que nós consideramos um bem, dentro do nosso amadurecimento moral, recebemos ali a influência dos bons espíritos, não é isso? Agora, se aquela ideia que eu tive é uma ideia menos feliz, eu já sei que aquele caminho ali, ele pode me trazer uma consequência menos feliz, tá certo? É sinal de que pode ser que tenha sido uma influência negativa. Por que pode ser? A negativa é minha mesmo. Ela diz respeito à minha própria natureza, tá? E às vezes, muitas vezes, né, uma ideia nefasta, negativa, que nós atribuímos aos espíritos, ela nasceu primeiro em nós. Pode até haver ali conosco espíritos desencarnados endossando, reforçando aquele movimento. Mas a ideia partiu de quem? A ideia partiu de cada um de nós. Então, nós recebemos sugestões? Recebemos. É como se fosse uma balança, é isso que nós devemos entender. Só que essa balança, ela pesa igualmente para os dois lados. O que significa isso? Significa que nós recebemos a influência dos bons espíritos, mas recebemos também a influência dos espíritos negativos. Agora, para que lado a gente vai? Depende. Depende do quê? Da nossa sintonia, depende da nossa vibração. Numa determinada questão de O Livro dos Espíritos, os espíritos até nos colocam que, muitas vezes, né,
é possível a gente perceber, né? Os espíritos nos dizem que, em geral, o primeiro pensamento que nós temos é que é o nosso, e o segundo pensamento que é dos espíritos. Mas que, na prática, não existe uma utilidade para a gente tentar ficar fazendo essa análise. Não é isso? Ah, isso aqui foi eu que pensei, isso aqui foi um espírito que me soprou aqui, me sugeriu. Não. Em termos práticos, isso não importa para nós. O que nós temos que observar é o direcionamento, porque, como nós falamos, às vezes a iniquidade partiu de nós. Nós vamos tomar uma decisão que seja uma decisão menos feliz, porque nós não temos valores éticos ainda suficientemente alicerçados naquele determinado campo em que a vida ora nos testa. Percebem? Mas eu já tenho um segundo de evangelho, então um espírito vem, né, e me sugere também algo bom. Aí eu paro, faço uma prece, peço a Deus, falo, ô Deus, cala a minha inferioridade, né? Eu quero muito tomar essa decisão, mas eu sei que ela não é a decisão correta, ela não é o caminho. Então me ajude a tomar a decisão que seja correta, que é a decisão dentro dos valores éticos, que é a decisão do amar ao próximo, que é a decisão do perdoar aos inimigos, não é isso? E aí quando a gente faz a prece, nós restabelecemos a nossa sintonia com o mais alto. Então, aí, com certeza, né, o mais alto vai nos enviar energias benfazejas para que nós sejamos capazes de tomar a melhor decisão numa determinada situação. Percebem? Então, existe sim essa influência, mas essa ideia de que eles nos dirigem não significa absolutamente que nós somos marionetes na mão dos espíritos. Não é isso, gente. Significa que o tempo todo eles estão ali conosco, os bons espíritos, nos auxiliando, não é isso? Nos fortalecendo, desde que para isso nós estejamos buscando a vibração no bem, tá? O que não quer dizer também que muitas vezes nós não vamos nos equivocar, porque os espíritos eles não decidem pela gente, tá? Existe o nosso livre-arbítrio, não é isso? Então o livre-arbítrio, ele é nosso. A lei de liberdade, ela é uma das leis de Deus. Ela é uma lei natural. Então isso significa dizer que a escolha é sempre nossa, pendendo para um lado ou pendendo para o outro, a responsabilidade daquilo diz respeito a nós. Na questão de número 464, Kardec pergunta: como distinguirmos se um pensamento sugerido procede de um espírito bom ou de um espírito mau? Ah, Maria do Rosário, então vou fazer aquilo que você falou. Vou parar para olhar assim, o que, que eu tô pensando? O que, que eu pensei primeiro? Pensei isso? Ah, então isso é meu. Então o outro, não, então será, mas tá. Então o segundo pensamento foi de um espírito. Mas é um espírito bom ou um espírito ruim? E aí os espíritos nos colocam: estudai o caso. Os espíritos bons só para o bem aconselham. Compete-vos discernir. Discernimento. O que é o discernimento? Discernimento é o amadurecimento moral que nós vamos ter, a capacidade de escolha, de fazer boas escolhas, escolhas que sejam sensatas, que sejam equilibradas, que possam nos auxiliar a manter o nosso equilíbrio. Gente, isso é tão importante. Às vezes a gente já caminhou minimamente, mas a gente tem determinadas atitudes na nossa vida, a gente fala às vezes, né, determinadas coisas para as pessoas que nos cercam, então a gente ofende, a gente tem pequenos atos ilícitos, às vezes, que ferem o nosso equilíbrio. Aquilo ali fica registrado no nosso campo consciencial, porque nós já sabemos que não devemos fazer aquilo. Então, nós temos que ter um cuidado muito grande com a questão do nosso equilíbrio moral, do nosso equilíbrio espiritual. Então, usar o nosso discernimento é fundamental nesse sentido. Observar, estudar o caso, é o que os espíritos nos colocam. Observar se aquela medida, aquela atitude que ora eu tomo, ela irá acarretar um bem, que seja um bem abrangente, isso também tem que ser levado em conta. Porque às vezes aquilo ali vai ser momentaneamente bom para mim, não é isso? Enquanto indivíduo, enquanto pessoa, enquanto personalidade aqui encarnada, mas, primeiro, eu tenho que verificar se em longo prazo aquilo será bom para mim em termos espirituais, não é isso? E eu tenho de verificar também a minha relação com os outros, no que diz respeito à sociedade, à minha família, às pessoas que trabalham comigo. Nós temos que observar tudo isso, porque senão esse bem ele pode ser um bem restrito, ele pode ser um bem limitado, então ele é um bem parcial, porque ele pode ser um bem, abre aspas, egoísta. Não combina, né? Não combinam muito essas palavras bem e egoísmo, mas a ideia é mais ou menos essa. Um bem egoísta, o que é um bem egoísta? Aquilo que pode servir ao meu personalismo. Percebem? Aquilo que pode muitas vezes saciar a minha vontade individualmente. Ou seja, aquilo muitas vezes que alimenta o meu narcisismo, o meu egoísmo, o meu orgulho. Então nós temos que tomar um pouco de cuidado com isso, tá?
tomando decisões sensatas. E é o que a gente falou, muitas vezes a gente fica em dúvida mesmo, né? Nós estamos aqui encarnados, estamos sujeitos à matéria. Então, o que fazer nestes momentos? Buscar a guarnição dos amigos espirituais, que eles possam estar conosco, buscar aí efetivamente uma prece, não é isso? Buscar nos reorganizar psiquicamente, né? Para que a gente possa sofrer real e verdadeiramente a influência dos bons espíritos. E seguindo aí nessa linha de raciocínio, alguns de nós poderiam pensar assim, que é o que Kardec coloca aqui na questão de número 466. Por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Bom, gente, nós sabemos que tudo, antes de lermos aqui a resposta, que é uma longa resposta, inclusive, mas antes de vermos o que os espíritos vão nos colocar, nós devemos compreender que tudo o que acontece, acontece por permissão divina. E se acontece por permissão divina, gente, significa que existe um bem maior, tá? Porque o Pai, ele é todo misericórdia. Sim, ele é todo justiça, mas ele é todo amor, todo misericórdia acima de tudo. Então, tudo que acontece dentro da permissão divina só pode acontecer com uma motivação, percebem? Que é a motivação de que aconteça o bem. Nós já tivemos a oportunidade de comentar aqui que na obra O Consolador, Emmanuel vai nos dizer que o mal para Deus, ou os irmãos que procedem, que caminham no mal, para Deus, não é isso? São irmãos que estão incursos em experiências momentaneamente menos felizes. Experiências momentaneamente menos felizes, mas são todos iguais. Estes irmãos que caminham no mal são irmãos iguais a nós. Momentaneamente estão no mal, e aí momentaneamente estando no mal, podem influenciar outros. E qual que é a utilidade disso para o outro? Não é isso? O outro, ele pode ser posto à prova, não é isso? Na semana passada, quando nós comentamos sobre mediunidade, nós falamos sobre isso, lembram? Que os médiums, muitas vezes, são colocados à prova. A comunicação que eles emitem é colocada à prova. Então, vem lá em espíritos embusteiros, comunicações falsas. Para quê? Para que o médium se analise, não é isso? A autoanálise. Então, para que é que o médium, perdão, ele tem que fazer uma autoanálise? Para que ele possa verificar, usar o crivo da razão e olhar ali aquela comunicação, não é isso? Verificar a linguagem, verificar determinadas marcas ali dos espíritos que lhe permitam perceber que aquilo ali não é verdadeiro. Então, é um teste para a humildade dele, não é isso? Para observar também se ele não está fascinado, porque às vezes é um médium que é muito bom, é muito seguro. Então, vamos testar se ele está caminhando firmemente na humildade, porque nós sabemos que a humildade é um dos maiores pilares para qualquer tarefa que nós abracemos. Então, aquilo ali funciona como um teste para ele. Aí pergunto eu, esse espírito que incita ali ao mal, ele está sendo o quê? Ele está sendo um instrumento da providência divina, tá? Um instrumento da providência divina. Então, ele também está a serviço de Deus. Então, todo o mal que nos acontece, todos os espíritos que nos influenciam negativamente, que muitas vezes são usados, né, dentro das falanges no mundo espiritual, são usados para ocasionar problemas em tarefas, em casas espíritas bem orientadas, eles estão a serviço de uma causa maior. Eles acham que estão a serviço da destruição do cristianismo, mas na verdade eles não estão. Porque quando um indivíduo, um tarefeiro, um médium, seja quem for, ele é testado na sua fé e se fortalece naquilo, podem ter certeza que ele serve de exemplo para vários outros, inclusive, que estão ali ao seu redor. Daí a importância de nós termos uma consciência muito grande em relação às responsabilidades que nós assumimos quando nós dizemos que somos cristãos. Não precisa ser espírita. Mas quando nós dizemos que somos cristãos, nós assumimos uma responsabilidade muito grande. Porque as pessoas vão olhar para nós, né, colocando essa pecha em nós. Então, se é cristão, logo é caridoso, logo perdoa, logo não sei o quê. É claro que a gente sabe que nós ainda não alcançamos muitos desses campos, não é isso? Ainda estamos longe de alcançar. Mas o que é observado? É observado o esforço com que nós nos detemos em cada uma dessas situações. E as pessoas conseguem sentir e conseguem perceber os nossos esforços, né? Então, voltando à questão 466, por que permite Deus que espíritos nos excitem ao mal? Os espíritos imperfeitos são instrumentos próprios a pôr em prova a fé
e a constância dos homens na prática do bem. A fé e a constância dos homens na prática do bem. Essa palavra é importante, constância. Quer dizer, fidelidade a Deus, perseverança. Porque tem isso, senão a gente vai ser aquele punhado de sementes, lembram lá da parábola do semeador? Que é aquele punhado de sementes que cai na terra, começa ali a germinar, é o famoso fogo de palha, não é isso? Então a gente abraça uma tarefa, estamos ali felizes, mas aí vem os espinhos do mundo e sufocam aquelas sementes, né? Então vem os compromissos mundanos, né? Tem aquela outra quantidade de sementes que cai ali no solo, mas não tinha raízes em si mesma. Aí vem aquele sol muito forte e logo aquela semente não dá frutos. Ela não segue adiante, não é isso? Quantas e quantas vezes, por inúmeras razões, as mais diversas possíveis, nós não seguimos em frente, porque nós não temos essa constância na prática do bem. A prática no bem, ela não pode ser um ímpeto, né? Ela tem que ser algo constante, ela tem que ser algo cotidiano nas nossas relações sociais. Antes das nossas relações sociais, aliás, a prática do bem, ela tem que ser primeiro com a gente, depois com as pessoas da nossa família, depois aí sim, no ambiente do trabalho, no trânsito, na casa espírita. Então, essas é que são as dimensões do trabalho no bem. Então, é ser constantemente bom. E aí, na sequência da 466, os espíritos falam, como espírito que és, tens que progredir na ciência do infinito. Daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. Em outra questão de O Livro dos Espíritos, é colocado que não existe uma obrigatoriedade para que o espírito passe pelo mal. Lembram? Existe uma obrigatoriedade de que ele passe pela fieira das experiências. Mas parece que Deus, ele conhece a gente tão bem. Parece não, né? Ele nos criou, ele sabe da nossa natureza, né? Da nossa natureza volúvel. Porque praticamente todos nós tivemos que passar pela experiência ou pela fieira do mal. Acontece que muitos passam rapidamente, não é isso? Passam pouco, passam rapidamente. Quantos exemplos a gente vê aí na humanidade, né? Agora, outros se detêm, às vezes, encarnações e mais encarnações nessa fieira do mal. Seja como for, é relativamente normal, digamos assim, que devido à nossa condição evolutiva, nós passemos por essas provas, não é isso? Então, daí o passares pelas provas do mal para chegares ao bem. E é aquilo que a gente falou, aquele que está sendo testado, ele passa por aquela prova, mas ele sai fortalecido. Quando ele sai fortalecido, com a sua fé robustecida, aquilo ali é um ganho para ele. A nossa missão, dizem os espíritos, consiste em te colocarmos no bom caminho. Desde que sobre ti atuam influências más, é que as atrais, desejando o mal. Porquanto os espíritos inferiores correm a te auxiliar no mal, logo que desejes praticá-lo. Aí a gente volta à imagem do aquário, emitimos um pensamento, não é isso? Pensamento, força eletromagnética, no mesmo momento a gente conecta com aqueles espíritos que estão ali na mesma sintonia que nós, né? Então, se a nossa sintonia não for positiva, esses espíritos serão mais ignorantes. Só quando queiras o mal, podem eles ajudar-te para a prática do mal. Então, se eu não quero o mal, vou estar cercado de espíritos maus? Não. Ah, Maria do Rosário, mas de vez em quando eu tenho um pensamento negativo. Olha, gente, na nossa atual condição evolutiva é muito difícil a gente não ter um pensamento negativo, tá bom? Muito difícil. Na nossa atual condição evolutiva. Por mais que a gente tenha tarefa, vamos supor, todo dia, faça oração todo dia, não tem tarefa todo dia, mas faz oração todo dia, lê um pedaço do evangelho todo dia, a gente está ali naquele esforço, ainda assim vem aquele mal. Não é um mal de fora, não, gente. É um mal que existe na nossa interioridade. E às vezes nós somos pegos, realmente somos, por esses pensamentos. Agora, vejam o que os espíritos colocam aqui nessa questão. Só quando queiras o mal. Aquele pensamento vem porque nós ainda temos aquele mal em curso em nós. Só que se a gente não quer mais que este mal faça guarita em nós, nós desativamos os mecanismos do mal. O Chico Xavier ele tinha uma frase, infelizmente não vou me lembrar em qual obra, mas era uma frase sobre a paciência. O Chico falava assim que a paciência tem a capacidade de desarticular os mecanismos do mal. É a frase do próprio Chico, Chico mesmo, não de Emmanuel ou de outro espírito, né? Então ele dizia isso, que a paciência desarticula os mecanismos do mal. Eu acho essa frase sensacional, porque pense numa situação em que muitas vezes a treva esteja se organizando para desmobilizar uma tarefa, por exemplo. E aí você tem ali, você guarda ali aquela paciência em relação aos seus companheiros. O momento às vezes é difícil, né?
várias dificuldades, ninguém quer colaborar, mas aí você guarda a paciência, continua fazendo ali a sua tarefa. De repente, quando a gente olha, tudo se organizou, a atmosfera se transformou. Por quê? Eles desistem, né? As forças do mal, vamos colocar assim, esses irmãos mais ignorantes, podem ser capazes de desistir, porque eles falam assim, nossa gente, mas naquele núcleo ali tá difícil. A gente já fez A, já fez B, já fez C, nada atinge esse povo. Então vamos para outro núcleo, porque aquele ali tá mais fraquinho. Então eles conseguem perceber pelo pensamento, não é isso? Que ali tá mais fácil a influência para o mal. Então vamos para lá. Então, a paciência, o Chico dizia, desarticula os mecanismos do mal. Quando a gente aprende a ter paciência, gente, vocês já pararam para pensar a paciência de Jesus para conosco? Quando eu me pego pensando nisso, eu fico observando que, assim, realmente essa frase do Chico ela é muito verdadeira. Porque a paciência de um Jesus que vê a gente abraçando, né, dando 2 passos, voltando 3 para trás. Aí dá mais 2, depois volta. Aí tá firme ali numa coisa, depois volta, tem aquele momento de indecisão. E ele tem paciência para esperar, às vezes séculos e séculos, pela nossa regeneração. Porque como ele próprio colocou, nenhuma ovelha, né, ficaria desguarnecida, desgarrada, não é isso? Se o pastor tem 100 ovelhas, 99 estão aqui, mas uma não está, o que o pastor vai fazer? O pastor vai atrás daquela uma que desgarrou, não é isso? E como está lá em Lucas, convém agregar as ovelhas que não são deste aprisco. Então existe um grupo que ainda não é do aprisco de Jesus, ou seja, que não pertence ao grupo, não é isso? E não pertencer ao grupo aí não é no sentido do privilégio, é claro, mas porque não reconhece a necessidade de buscar questões mais espirituais, de buscar se melhorar, não é isso? Então existe uma parcela da humanidade que atualmente está muito distanciada das questões espirituais, mas o Cristo ele tem paciência para esperar, porque um dia essas criaturas serão tocadas. Isso é uma maravilha. E às vezes a vida nos pede uma paciência tão pequena e nós não temos essa paciência pequena para oferecer. Então nós devemos nos lembrar do que os Espíritos nos colocam aqui. Olha lá. Se fores propenso ao assassínio, terás em torno de ti uma nuvem de espíritos a te alimentarem espendor. Mas outros também te cercarão, esforçando-se por te influenciarem para o bem, o que restabelece o equilíbrio da balança e te deixa senhor dos seus atos. Então é aquilo que a gente falou. Eu tinha colocado um exemplo no slide mais à frente, de um dos livros que está no André, né, de um dos livros da série do André Luiz, na verdade, capítulo do André Luiz, que se chama Resgate Interrompido. E dá para ver muito bem esse ponto aqui do Livro dos Espíritos, né? Nós temos ali a situação de uma família, um casal e 3 filhos. O rapaz, ele está consorciado com uma segunda pessoa, então ele tem um amante, não é isso? E aí, o que ele fala? Ildeu, o nome da personagem. Ele é casado com Marcela, mas ele tem por amante Mara. Se não me engano, é Mara o nome da personagem lá no livro. E aí ele tem 3 filhos, 2 meninas e um garoto, Roberto. Ele não se afiniza com o garoto, mas ele tem uma grande empatia pelas 2 filhas. E aí ele começa a pensar que ele queria o divórcio, porque ele queria ficar com a amante. Só que ele não queria se desvencilhar das filhas. E a esposa, como era muito idônea, como era muito correta, né? Ele sabia que a esposa iria ganhar o desquite na época, se não me engano, acho que nem existia ainda divórcio, né? Acho que era o desquite. Então ele sabia que a justiça concederia a guarda das crianças para a Marcela. E aí o que ele faz? Ele começa a elaborar o assassinato da esposa, mas de modo que parecesse que ela tivesse se matado. O capítulo é muito interessante, é um longo capítulo, gente, um longo capítulo do André Luiz, né? Estou sintetizando aqui, mas vale a pena a leitura, tá? E aí o que vai acontecendo? O André Luiz e a equipe espiritual, eles vão observando, porque Marcela era uma tutelada da mansão, que é a colônia espiritual em foco na obra. E aí, quando eles vão observando aquilo, né, a espiritualidade, os espíritos benfeitores, eles não infringem o livre-arbítrio de ninguém, gente. Não infringem, tá? Eles tentam sugerir, como nós falamos, tentam influenciar para o bem. Mas tomada a decisão da criatura, eles literalmente entregam para Deus. Então, os bons espíritos, eles não infringem o nosso livre-arbítrio, tá? Então, o que eles vão fazendo? Eles vão acompanhando aquele indivíduo ali no livro, e eles vão observando que ele plasma um quadro mental tão forte
exteriormente a ele, né? Que naquele quadro mental, o ato já estava totalmente concretizado. E o André Luiz, fazendo a descrição disso no livro, é algo assim bastante impressionante, sabe? E aí o que acontece no dia, né? Vou ter que contar para a gente finalizar o raciocínio. Os espíritos ficam ali em prece, pensando o que eles poderiam fazer para auxiliar aquela mãe abnegada, não é isso? Mas não podiam infringir o livre-arbítrio dele, porque no plano mental dele aquilo já estava concretizado. Então, na noite em que ele vai executar com uma arma de fogo, o que os espíritos fazem? As filhas que estavam ali desdobradas no momento do sono, elas veem o quadro mental dele, e o deu. As filhas conseguem ver o quadro mental que ele tinha. Então, quando elas veem aquela cena do pai matando a mãe, o espírito retorna ao corpo físico, a criança começa a chorar, desesperada, não é isso? Sobre a impressão daquilo que seria, abre aspas, um sonho, e aí ela acorda a casa toda. E aí, na hora que ela acorda a casa toda, né? Marcela olha para o companheiro com a arma na mão, não imagina o que ele estava prestes a fazer, imagina que ele estava querendo se matar. Ela sabia que ele tinha uma amante, né? Tentava ali segurar, né? Ajustar, digamos assim, o casamento, porque a situação financeira do casal era muito complicada, né? E havia vários agravantes ali, várias questões. E aí, quando ela fala, né? Ela vê ele com aquela arma, o André Luiz fala que os espíritos chegaram às lágrimas com a atitude bondosa daquela senhora, que fora incapaz de conceber que o seu cônjuge ia fazer um ato extremo contra ela. E aí ela diz a ele que ele ficasse tranquilo, mas que ela ia dar o divórcio ou o desquite que fosse para ele naquele momento, mas que, por favor, que ele não tirasse a própria vida. E aí ele é incapaz de dizer, é claro, né, o que ele ia fazer. E aí o capítulo termina, a história segue em outros capítulos do livro, com ela indo dormir muito triste, e aí em desdobramento no momento do sono, a espiritualidade vai confortá-la, vai dar forças a ela. E aí o André Luiz pergunta, lá no capítulo, mais à frente, né? Primeiro é desvelada toda a trama, né? Daquele núcleo familiar, que não era uma trama, não vou entrar em detalhes aqui, até por uma questão de tempo, mas que não era uma trama só daquele momento, daquela encarnação, era uma trama antiga, e é observado que aquele rapaz ele caía no mesmo erro pela segunda vez. Então ele havia reencarnado novamente como esposo de Marcela para tentar reerguer a família que antes ele tinha dilapidado em outra oportunidade, né? Mas novamente ele caía. E aí o André Luiz pergunta quais seriam as consequências daquilo. E aí os espíritos falam, teria que ver o que ia acontecer, não é isso? Será que ela teria forças para terminar de criar os filhos sozinhos? Caso ela enveredasse para o caminho do mal, isso aumentaria a responsabilidade dele. Mas caso ela continuasse perseverando no bem, não é isso? Continuasse ali caminhando no bem e o perdoasse, futuramente no seu campo mental, e o deu, aquele chefe de família falido, iria sempre alimentar aquela lembrança de que ele tinha mal procedido com aquele núcleo. Percebem? Porque esse capítulo é muito interessante para a gente entender o seguinte: quem nos cobra? Quem nos cobra não são as pessoas, percebem? Porque Marcela poderia perdoá-lo, os filhos poderiam perdoá-lo, não é isso? Quem nos cobra não são os outros, quem nos cobra é a nossa consciência, é a nossa consciência. E aí, eu citei esse capítulo por quê? Porque nessa questão de O Livro dos Espíritos e nas subsequentes, como por exemplo na questão de número 472, né, o Kardec ele vai perguntando sobre isso, sobre essas influências dos espíritos. E neste capítulo especificamente, a gente observa que quando Ildeu começa a maquinar o assassinato, outros espíritos desencarnados, não é isso? Que também estagiavam ali naquela frequência vibratória, passam a acompanhá-lo, incentivando, sugerindo a ele determinados detalhes, para que ele fosse, digamos assim, bem sucedido naquele ato que ele queria fazer. Percebem? Então, quer dizer, existe a influência para o bem e para o mal? Certamente, gente. Essa influência, ela sempre existe. Mas depende de cada um de nós ceder ou não ceder a essa influência, tá? Só um minutinho que eu acho que o slide agarrou aqui. Pronto, acho que agora vai, deixa eu ver. Vocês estão conseguindo visualizar? Então, né? Pronto, voltou, agora voltou. Bom, na questão de número 470,
Kardec pergunta assim: os espíritos que ao mal procuram induzir-nos e que põem assim em prova a nossa firmeza, procedem desse modo cumprindo uma missão? Ah, Maria do Rosário, então você falou que esses espíritos estão a serviço de Deus. Estão, mas é uma missão deles, gente? Não. Gente, nenhum espírito tem por missão fazer o mal, tá? Muita atenção a isso. Nenhum de nós reencarna com um planejamento. Você é um ladrão, você é um assassino. Não existe isso. Essas são as nossas más tendências. O nosso planejamento reencarnatório, ele é sempre para o bem. Olha lá, a nenhum espírito é dada a missão de praticar o mal. Aquele que o faz age por conta própria, sujeitando-se, portanto, às consequências. Pode Deus permitir-lhe que assim proceda para vos experimentar. Nunca, porém, lhe determina tal procedimento. Compete-vos, pois, repeli-lo. Então, quer dizer, diz respeito a cada um de nós a nossa vontade de repelir esses movimentos, né? Porque quando essa ação dos espíritos malfeitores, ignorantes no bem, ela começa a se tornar persistente, aí é o que nós chamamos de processos obsessivos, porque a obsessão é isso. E como Kardec nos coloca lá no capítulo 28 de O Evangelho segundo o Espiritismo, a obsessão decorre sempre de uma imperfeição moral, que dá ascendência a um espírito mau. Então, é novamente aquilo que nós falamos no início. Não podemos culpabilizar os espíritos, porque eles vêm, eles sentem a nossa faixa vibratória e se aproximam de nós em decorrência disso. Então, nós sabemos que no caso dos processos obsessivos, quando há essa influência mais persistente, pode ser mais no campo da sugestão, que são as chamadas obsessões simples, não é isso? Pode ser no campo da indução, então o indivíduo já é induzido, é a fascinação, ele não consegue perceber nada além do seu próprio ponto de vista, ou pode ser, digamos assim, a coação, que é a subjugação, quando o espírito desencarnado, ele praticamente domina o sistema nervoso central do encarnado, como Kardec nos coloca lá no Livro dos Médiuns, não é isso? E aqui, só para a gente se lembrar, para nós não deixarmos de lado, né, o Evangelho de Jesus, que é sempre fundamental para nós, lembremos-nos, sem entrar em grandes detalhes, mas lembremos-nos dessa passagem aqui de Mateus, que está lá no capítulo 12, entre os versículos de número 43 e 45, quando é colocado o seguinte: e quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares áridos, buscando repouso, e não o encontra. Então diz: voltarei para minha casa, de onde saí. E voltando, acha desocupada, varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habitam ali. E são os últimos atos desse homem piores do que os primeiros. Então aqui é uma passagem que, assim, bem sinteticamente, né, para além de inúmeros detalhes que a gente poderia certamente analisar, ela dá uma ideia para a gente da reincidência de alguns processos obsessivos, não é isso? Então, o espírito imundo, ele sai, não é isso? Mas ele diz assim: voltarei para a minha casa. Que casa é essa? A casa mental, porque a conexão é toda mental, não é isso? Se nós nos reformamos, aqueles processos eles são interrompidos em definitivo. Mas se a gente não se reforma realmente, se é algo só da boca para fora, ou se eu vou numa casa espírita, tomo um passe, participo de uma reunião de desobsessão, né? Temporariamente o meu problema foi resolvido. Mas se eu mantenho a minha casa, olha lá, desocupada, né? O espírito volta e acha lá, desocupada. Não tem um ditado que fala isso, né? Cabeça vazia, oficina do diabo, né? Então, a sabedoria popular falando aí. Então, a mente desocupada muitas vezes de valores espirituais, porque ela pode estar ocupada com várias questões materiais também. E completamente desocupada, adornada, essa palavra também é interessante, né? O que é o adorno? O adorno é o enfeite, é a distração. Então, a gente pode estar distraído, não é mesmo? Com inúmeras questões, sem darmos atenção efetivamente aos aspectos espirituais. Aí o que acontece? Esse processo obsessivo, muitas vezes, ele se reinstala de uma forma mais evidente. Então, tudo nos mostra que nós devemos ter uma atenção muito grande à qualidade do nosso pensamento. O capítulo que eu mencionei é esse aqui, o capítulo do André Luiz, Resgate Interrompido, que está no livro Ação e Reação, da série do André Luiz, tá bom? E para que a gente possa falar um pouquinho sobre esse último princípio fundamental da doutrina espírita, nós trouxemos aqui também o Livro dos Espíritos para nos ajudar.
sendo que este último princípio é a ação dos espíritos sobre a natureza. Então, nós já vimos que os espíritos nos influenciam muito mais do que nós nos imaginamos. Já vimos que eles têm ali algum tipo de influência sobre os acontecimentos da vida, tem, porque eles sugerem às pessoas. Não é? Eles sugerem, isso tem que ficar muito claro. É tudo no campo da sugestão, no caso dos bons espíritos, não é isso? No caso dos maus espíritos, além do campo da sugestão, pode ter gradações, como a gente viu aqui. Essa influência de caráter obsessivo, ela pode ser uma influência mais intensa, não é isso? Mas os espíritos também têm uma ação sobre a natureza. Tá? Então não é só sobre os acontecimentos, sobre as pessoas, né? Entendendo aí o que eu coloquei sobre os acontecimentos, não é isso? Porque, inclusive, no livro dos Espíritos, abrindo um parênteses, antes da gente entrar nesse último tópico, é colocado o seguinte, né? Tem uma questão que o Kardec pergunta, né? Os Espíritos colocam: foi disparada uma bala, não é isso? Os Espíritos, eles vão mexer ali no curso da bala? No curso da bala, eles não vão mexer. Mas, por exemplo, se o tiro está vindo em direção a você, você pode ter uma sugestão para que você possa se desviar da bala. Percebe? Isso pode acontecer. Agora, a bala, os espíritos vão desviar o curso da bala? Eles não vão. Percebem? Então, a influência dos espíritos sobre os acontecimentos da vida, ela tem que ficar muito clara. Acaba havendo uma influência sobre os acontecimentos porque existe uma influência sobre as pessoas. Porque às vezes eu posso ter aquela influência de desviar, né? Às vezes eu nem sei que está vindo uma bala para mim, eu posso ter uma sugestão de quebrar para cá, por exemplo, e eu posso não quebrar para cá, não virar para cá, e a bala vir me atingir em cheio. Percebe? Porque o curso da bala, os espíritos não vão mexer. Então, tem essa questão lá no livro dos espíritos, né? Então, a gente tem que entender com muita clareza essa influência sobre os acontecimentos. Porque, na verdade, a influência sobre os acontecimentos da vida é decorrência da influência que eles exercem sobre nós. E depende do fato de nós acatarmos ou não acatarmos essas influências, tá bom? No que diz respeito ao aspecto da natureza, sobretudo nas questões 536 e 536A, nos é colocado, né, que nada ocorre, como nós falamos, sem a permissão, sem a anuência divina e também sem ter um porquê. Não é isso? Nada ocorre sem ter um porquê. Então, isso é muito importante, porque às vezes a gente vê alguns flagelos destruidores, alguns cataclismas geológicos, nos mais diversos momentos da história da humanidade, e a gente se pega perguntando por que essas coisas acontecem, né? Então, para tudo existe uma justificativa, né? Deus é todo bondade, essa justificativa ela deve ser boa, ainda que momentaneamente nem sempre a gente compreenda como sendo boa, tá? E na questão 536A especificamente, os espíritos nos falam sobre o restabelecimento do equilíbrio e da harmonia das forças físicas da natureza. Então, às vezes é necessário que as próprias forças da natureza sejam reequilibradas, porque há muito tempo elas vêm sendo vilipendiadas pelo homem. Aí eu gostaria de deixar a dica de leitura do livro Transição Planetária, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que na primeira parte do livro é narrada a questão do tsunami asiático. Então, lá a gente consegue perceber claramente, porque em vários momentos da obra, principalmente dessa primeira parte, os espíritos colocam nas ações socorristas que são feitas lá no plano espiritual, eles colocam a necessidade que aquela região passasse por esse processo de reequilíbrio, porque há séculos que aquela natureza ali vinha sendo destruída pelo capitalismo, pelas más ações dos homens, então a psicosfera ali já estava uma psicosfera bem negativa também. E é claro que não é só isso. As pessoas que vêm a desencarnar, aí está conectado à lei de destruição, não é verdade? As pessoas que vêm a desencarnar nessas situações, muitas vezes a espiritualidade demorou séculos e séculos para reunir ali aqueles grupos de pessoas envolvidos em outras situações, não é isso, do pretérito, muitas vezes, inclusive, naquela própria região, ações destrutivas naquela região, e às vezes a espiritualidade demora séculos para reagrupar aquele conjunto daquelas pessoas, que são os desencarnes coletivos. Então isso aí também tem uma conexão com a lei de destruição, tá? Então nós sabemos que espíritos que atuam, trabalham e dirigem os fenômenos da natureza, comandam esses fenômenos. No livro que dá sequência ao livro Transição Planetária, é um livro que se chama No Rumo do Mundo de Regeneração. Na primeira parte dele é falado sobre a questão da pandemia, inclusive. E numa determinada parte desse livro é colocado o aspecto das tempestades fortes, das chuvas, das ventanias. Qual que é o objetivo disso, né? Às vezes a gente vê uma chuva aí destruidora, né, que vem do nada, né?
do nada, entre aspas, né? A gente sabe todo esse aspecto climático, é óbvio, né? Tudo isso é consequência, né, gente? Nós não podemos perder isso de vista. Consequência do que o homem vem fazendo com a natureza, né? Mas qual que é o objetivo, muitas vezes, dessas tempestades? Limpar a psicosfera do planeta. Em especial, nesse momento, a gente sabe que a psicosfera do planeta ela anda muito delicada, né? E aí, para finalizar o raciocínio, eu trouxe aqui uma passagem do Evangelho de Jesus, do livro de Marcos, famosa passagem, que também, ela por si só dá um estudo, mas eu vou comentar só um ponto específico que diz respeito a isso que nós estamos trabalhando na noite de hoje, tá bom? Que é a passagem de Jesus acalmando a tempestade, lembram? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes Jesus, passemos para a outra margem. E eles, deixando a multidão, o levaram consigo, assim como estava no barco. E havia também com ele outros barquinhos. E levantou-se grande temporal de vento, e subiam as ondas por cima do barco, de maneira que já se enchia de água. E ele estava na popa dormindo sobre uma almofada. E despertaram-no, dizendo, Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar, Cala-te, aquieta-te. E o vento se aquietou, e houve grande bonança. E disse-lhes, Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? E sentiram um grande temor, e diziam uns aos outros, Mas quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? É linda essa passagem, né? Eu acho que é uma das passagens mais lindas, assim, do Evangelho. Apesar que o Evangelho é difícil saber o que é mais bonito, né? Mas essa é uma das passagens, assim, que particularmente eu gosto mais. Está lá no livro de Marcos, né? No capítulo 4, no Evangelho de Marcos, perdão, no capítulo 4, entre os versículos de número 35 e 41. Para além de toda essa questão metafórica, de toda a conotação espiritual, não é isso? As tempestades que a vida traz para a gente, o exercício da nossa fé, a necessidade de nós alimentarmos Jesus dentro do barco, que é a nossa vida, né? Para além disso, vamos focar no ponto em que Jesus repreende o vento, que tem uma conexão com a ação dos espíritos sobre a natureza, não é isso? Ele repreende o vento e ele diz ao mar, cala-te, aquieta-te. Como isso foi possível? Doutrina espírita nos mostra com muita clareza, né, gente, que não existem milagres, tá? Porque não existe uma derrogação das leis de Deus. As leis de Deus, elas são perfeitas e são imutáveis. Então, não existe um milagre. A doutrina espírita, ela também é científica. Então, ela nos mostra que tem que ter uma explicação científica. Aí vamos pensar no próprio Jesus. Jesus, espírito puro. Imaginemos o magnetismo de um Jesus, não é isso? É claro que Jesus ele tinha um magnetismo capaz de aplacar uma tempestade, porque ele é espírito puro. Ele está no último nível, na última condição da escala espírita, tá? O Eliseu Rigonati, no livro O Evangelho dos Humildes, ele vai dizer o seguinte, podemos interpretar o ocorrido de duas maneiras. A ação direta de Jesus sobre o fenômeno atmosférico, repreendendo o vento. Então, ele poderia ter agido diretamente? Claro. Deus é que não age diretamente sobre a matéria, percebem? Deus, ele usa os seus apóstolos, vamos colocar assim, os seus servos, os seus filhos, para trabalharem por ele, porque ele é incorpóreo. Ele não atua diretamente sobre a matéria, tá certo? Quem atua são os outros. Mas Jesus não é Deus, né? Jesus é filho de Deus na condição de pureza absoluta, tá certo? Então, Jesus poderia, sim, ter agido diretamente sobre o fenômeno atmosférico. Ou poderia ter sido como? Por intermédio dos espíritos ligados à natureza, que, ouvindo, atenderam a sua solicitação. Não existem pleiades de espíritos trabalhando em diversos pontos, gente? Existem. Quando a gente sai, vai viajar de carro, vai pegar uma estrada, existem os espíritos responsáveis pelo trânsito nas estradas. Em algumas obras espíritas, a gente vê isso retratado. Equipes espirituais que ajudam ali na circulação, ficam apostos também, muitas vezes já imaginando ou já conseguindo prever pela fotografia do pensamento, muitas vezes também, né? Algumas situações menos felizes que vão acontecer, até mesmo desencarnes, e aí as equipes, elas ficam ali, ou não, né, um carro que não tem nada a ver ali com o assunto, vamos dizer assim, eles vão inspirar aquele motorista a pegar ali uma outra rota, tem ali as pleiades de espíritos superiores responsáveis pela organização das estradas. No é a mesma coisa, responsáveis pelos fenômenos geológicos, tá? Pelos fenômenos atmosféricos, e assim sucessivamente, são trabalhadores de Jesus, trabalhadores de Deus, né? Fazendo ali as suas tarefas, que é organizar esses fenômenos, tá? Então, esses espíritos que ficam ali também poderiam ter atendido a Jesus, né? De qualquer forma, sabemos que não ocorreu,
um milagre, por mais insólito que o fato pareça, e nós acrescentaríamos, por mais que essa passagem tenha muito mais um fundo espiritual do que propriamente, né, deva importar para nós uma explicação, digamos assim, técnica, né? Porque a gente sabe que a passagem como um todo, ela remete para nós muito mais como essa questão da nossa fé, do quanto muitas vezes nós alimentamos pouco a nossa fé. Não é isso? Mas aí nós vamos parar por aqui para que dê tempo da gente fazer as nossas perguntas, agradecendo aí desde já a atenção e a paciência de todos.